Em 1997, a realidade parecia mais nítida, mas era uma mentira de baixa resolução. O mito da fita perdida começou em um brechó de eletrônicos esquecidos. Ela não tinha nome, apenas um símbolo queimado na capa plástica. Quem a encontrou, um colecionador chamado Daniel, buscava apenas nostalgia. Mas a fita carregava algo antigo. Algo que não deveria ter sido gravado. A primeira vez que Daniel inseriu a fita, o ar mudou. Para o ruído analógico não era branco. Era um grito constante em frequências perdidas. As cores neon vibrantes da época se transformaram em tons ácidos e doentios. Os primeiros minutos eram apenas estática, mas a estática tinha forma. Eram rostos. Rostos que pareciam ter se dissolvido na própria película. Na marca de 2 minutos e 18 segundos, o áudio mudou. O zumbido virou sussurro. Uma voz profunda e distorcida, sem palavras. Daniel não conseguia desligar. A fita parecia ter controle sobre o mecanismo. A cena seguinte era um corredor, iluminado por uma única luz vermelha intermitente. O chão, coberto de detritos, refletia a distorção da imagem. Não havia ninguém no corredor, mas a presença era palpável, pesada. O contador de tempo da fita começou a regredir lentamente. Entre 8, o vídeo se inverteu. O preto virou neon e o neon virou vazio. Daniel relatou sentir a temperatura da sala cair drasticamente. O foco agora era um objeto, um hardware de comunicação obsoleto. Um telefone rotatório antigo, purgado de qualquer sinal biológico. O disco do telefone começou a girar sozinho, lentamente, discando um número impossível. A discagem parou no último dígito. Segundos de silêncio absoluto. Vem então o som mais alto da fita. Um clique. Abafado. Atendido. A imagem voltou para o corredor, mas estava diferente. Estava quebrado. A criatura que apareceu não tinha forma humana. Era um amontoado de tentáculos digitais. Era o grotesco, materializado pelo próprio magnetismo da fita. O narrador anônimo da fita finalmente falou. Uma única palavra. Observe. A voz era de Daniel, mas revertida e profunda. A criatura se lançou contra a lente. A imagem tornou-se caótica. O VCR emitiu um som de engrenagens em curto-circuito. O invólucro de Daniel recuou, sua calibração em colapso. A fita foi ejetada com violência.
caiu no chão. O monitor permaneceu ligado, mas agora exibia apenas a tela azul da morte. Daniel soube que não era o fim. A fita havia deixado uma marca. Ele começou a ver flashes. O corredor vermelho. A criatura de tentáculos. Seu corpo parecia estar sendo afetado pelo ruído do VHS. Daniel tentou destruir a fita, mas ela resistiu. A fita é indestrutível. Sua maldição se tornou um loop. Hoje, Daniel não é mais o mesmo. Ele é um hospedeiro do ruído. A fita de 1997 ainda está lá fora, procurando um novo videocassete. O sinal não está morto. A fita sempre encontra um jeito de ser reproduzida. Protocolo encerrado. Ative o sino. Inscreva-se e compartilhe a frequência.